fazendo capas de mangás brasileiros. Ultimamente eu tô acompanhando muito mangás de origem nacional e tem alguns que me chamaram muita atenção e basicamente vai ser como se eu fosse fazer uma capa, o conteúdo do vídeo. Então esse vídeo vai ser extremamente curto, justamente por isso. O primeiro quadrinho é O Padre do Nicholas. Ele é um quadrinho que basicamente só tem um capítulo e tem um prólogo bem curto, mas a ideia inicial e a sinopse é muito interessante e eu resolvi fazer como se fosse uma capa para ele. Ele basicamente tem uma relação bíblica falando como que o pecado se formou ao mundo e como que era a situação histórica da época, como que as pessoas lidavam com a purificação e trouxe para a atualidade, que no caso é umas 12 armas, eu acho que eu lembro era 12, armas lendárias criadas naquela época para as pessoas exorcizarem alguns pecados. E aí foram criadas as 12 armas tristes e uma delas está na mão de um padre, que basicamente ele usa uma espada e ele pratica exorcismos através de uma espada. Então é bem interessante. Eu acho que me remeteu um pouco no Origami, me remeteu um pouco o Fire Force e ele abrangeu muito, eu achei muito original, então acho que nem tem como ter como referência alguma coisa. E aí eu resolvi colocar apenas pelo prólogo dele. A segunda obra é Lampião, por Heitor Amato. A história tem tantas mesclagens de fatos que realmente aconteceram com contos e lendas que percorrem pelo sertão nordestino. No sertão, existem muitos contos alternativos acerca do Lampião, inclusive contos controversos, onde colocam ele como herói, em outros colocam ele como vilão, outros colocam como ele sendo protegido por uma santa, e outros falam que ele fez pacto com o diabo, porque ele tem algumas habilidades que é ditas pelas pessoas do sertão como sobre-humanas. O autor resolveu mesclar esses contos alternativos e espirituais, e aí criou-se uma imagem do Lampião completamente original, diferente do que a gente já é habituado a ver. Eu gostei bastante. Obviamente, eu estranhei quando eu vi ele sendo representado como uma pessoa muito empática e boazinha, não vou mentir. Porém, eu achei que a representação, por se tratar de uma história alternativa, não tem nada. E aí eu gostei bastante. Não só da história, como da arte. E aí eu resolvi fazer referência à literatura de Cordael e às imagens que tem acerca disso. A terceira obra é O Pecado Vivo, do Zinga. Basicamente ele fala sobre a história de um protagonista chamado Cairo, que ele tem uma vida comum e normal, que recentemente ele tinha perdido a mãe por os pecados, perdido a família, e aí ele passou por uma situação bem difícil, que no caso é a irmã dele, tem problemas de saúde, ela é cega, e mesmo ela passando por essas dificuldades junto com o irmão, ela acaba sofrendo um ataque. O irmão dela, para tentar salvá-la, acaba entrando em uma situação entre a vida e a morte, e aí ele passa a negociar com o pecado da avareza. E é muito interessante porque esse protagonista, ele não é um protagonista convencional, ele não é um protagonista muito genérico de shounen em alguns aspectos, porque ele tem uma forma de agir um pouco diferente em meio às dificuldades. Fora o sistema de poder, que não é que nem Nanatsu, por mais que aborde os pecados, sabe? Ele é bem diferente, bem pertinente, assim, com a obra. Fora a ambientalização e o cenário que se passa no Brasil, né? E principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e na região sul, que ficou muito interessante. É uma coisa muito boa a gente olhar para uma obra que tem um desenvolvimento muito bem feito, que você fala, poxa, isso aqui realmente tem um potencial, e você vê que são da própria nação, né? É uma coisa bem interessante. Eu acho que deve-se dar uma atençãozinha maior e valorizar principalmente as obras nacionais, ainda mais quando são obras que são extremamente bem feitas e tem um certo tipo de dedicação e elaboração para isso. Eu quero aproveitar essa deixa para dizer para vocês que eu estou também produzindo um mangá. Só que esse mangá é como se fosse uma espécie de crossover. E eu comecei a usar referências de quadrinhos, tanto nacionais quanto da América Latina e de outros continentes e outras regiões. E eu resolvi fazer um super crossover dos personagens de quadrinhos clássicos em um torneio de luta. E aí surgiu Street Honors. Basicamente tem 2 capítulos, eu ainda estou produzindo a segunda parte do segundo capítulo e ele está ficando muito interessante. Então eu gostaria que vocês também olhassem e dessem uma atençãozinha e ocasionalmente vocês comentassem o que achou. A maioria dos, não só
Todas as obras que eu citei, inclusive meu quadrinho, estarão disponíveis no Flipthrough, no site e também aqui na descrição do canal. Então, se vocês tiverem interesse de acompanharem e verem como é que são os mangás, vocês observem e dão uma olhadinha aí. E é isso, tchau!